Olá, eu sou o Plínio Pires, trabalho já há muito tempo com usinagem, sou técnico em usinagem e pensei nesse treinamento para aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento com usinagem. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que é usinagem, perguntam para mim o que se trabalha, eu falo, trabalho com usinagem. E eles falam, o que seria usinagem? Então, sempre há uma dificuldade de se compreenderem. Mesmo em alguns aspectos também, pessoas como de algumas universidades que têm um certo contato e precisam saber sobre isso, sobre a indústria, eles têm dificuldades de entender plenamente o que acontece. Então, eu decidi fazer um treinamento que ajuda essas pessoas a terem uma visão geral do que é a usinagem. Então, espero que, de alguma maneira, possa ajudar as pessoas que estiverem tendo esse treinamento. O que é a usinagem? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um processo onde você pode retirar uma quantidade de material definida, pré-definida, para atingir um objetivo. Então, aqui do lado, nós estamos vendo a serragem, a furação, torneamento, aplanamento, fresamento. Existem outros meios também de nós fazermos usinagem. Esses aqui são alguns básicos. Então, falando de uma serragem, quando você pensa lá numa serralheria, que você pensa lá numa empresa que usa serra, tipo de madeira, ou seja, qualquer outro tipo de material, vão ter ali alguns materiais que estão soltando ali. É chamado isso de cavaco. Na usinagem de materiais de metal também não é diferente, vai soltar um material. Então é mais comumente chamado de cavaco ou aparas de metal, que elas resultante do corte que você está fazendo, e vai ser retirado daquela peça e você vai obter então a peça finalizada, ou pelo menos o início dela, com aquela operação que você teve. Então, uma serra para cortar um material, ou criar mesmo até mesmo um corte ali, uma furação, a gente conhece bem isso, porque isso é mais comum dentro das nossas casas, você vai fazer um furo, esse furo vai retirar o material, e onde estava esse material vai ficar ali o furo pré-definido com as medidas que você deseja. O torneamento, o nome já fala, né? Tornear, né? Se nós temos algo torneado, que tem uma certa arredondamento, vamos dizer assim. Então, você vai estar trabalhando em torno daquela peça. Então, vai dar sempre um resultado, normalmente, a princípio, circular, né? Circular aquela peça. Não necessariamente que é só isso, o torneamento. O aplanamento, imagina só aquelas... um material, uma ferramenta, onde vai retirar uma parte daquele material por cima dele, deixando ele mais plano. Então, lembre desse aplanamento. E o fresamento, que é muito comum, que também dá para fazer essa retirada de material como um todo, retirando, então, com várias ferramentinhas ou várias arestas, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre essas pontas de materiais que vão estar retirando o material, formando uma superfície reta, plana também. Então, a usinagem é isso, é a retirada do material, seja ele de metal ou um outro material mais complexo ou não, através de uma ferramenta adequada. E aí você vai ter um resultado definido. Não é retirar material como se fossem lascas, não. É para tirar aparas ou cavaco, vai retirar com definição, com medidas pré-definidas. Isso não é novo. Isso não aconteceu nos últimos anos, nos últimos 100 anos. Nós temos história sobre a usinagem há muito tempo. O homem ele vem trabalhando com isso, ele vem transformando, nós podemos até dizer sobre a pedra lascada, a idade dos metais, e que houveram usinagens aí acontecendo, como vocês podem ver aqui, como se fossem dois egípcios ali tentando fazer uma furação. Então, eles usavam uma espécie de um arco ou de uma cinta para fazer aquele movimento circular com aquela ferramenta e ali faria, então, a retirada desse material. Então, trabalhando com metais, isso já acontecia lá no Egito passado. Então, já em 700, antes da nossa Era Comum, o processamento do ferro também, e depois, no século XIV, o desenvolvimento das primeiras armas de fogo na Europa.
Então já começou a se falar aí de armas, de armamento para poder desenvolver a guerra, e a usinagem auxiliou nisso. Mais à frente ainda, já no século XVI, o torneamento já começa a aparecer um pouco mais bem definido. Vocês estão vendo aí do lado um torno a arco. Então imagina só que o arco ele deflexionava e depois ele puxava novamente a corda, e aí ele conseguia fazer esse movimento. Então você conseguia fazer esse movimento de rotação daquela barra aonde você tinha uma ferramenta fazendo a usinagem. Mas isso é muito antigo, já na data de 1500, 1600. E aí nós tivemos aí tornos que já até recentemente a gente consegue visualizar em algumas ferramentarias, talvez até mesmo no museu. Você está trabalhando com um pedal fazendo esse movimento e uma ferramenta fazendo então o corte ali. Então assim nós temos uma evolução histórica da usinagem. As primeiras formas usadas para motorizar ou fazer um movimento contínuo foi por meio da roda d'água, máquinas movidas a vapor. Aí nós já estamos perto da Revolução Industrial, depois vinha o advento da eletricidade, e aí com a eletricidade nós tivemos então uma inovação muito próximo dessas máquinas modernas que usa até hoje a energia da eletricidade para poder estar movimentando aí a máquina e aí produzir as nossas peças. Então, teve uma evolução enorme nesse processo todo, não foi uma evolução pequena, mas levaram-se muitos anos. Hoje nós estamos num momento muito moderno dessa indústria, levando essa industrialização dos materiais, trazendo peças cada vez mais rápido.